Oi, sou a Magda do Wnętrza Zewnętrzne. Vamos conhecer juntos uma casa de 100 metros quadrados, onde os proprietários descobriram seu amor por cores ao decorar os interiores. Ainda na fase da reforma, ao escolher portas ou janelas, eles optaram por opções mais universais, as chamadas cores seguras, mas ao escolher os móveis planejados ou as portas internas, deixaram-se levar por ideias coloridas. Como ficou, vocês vão ver já já. Oi, eu sou a Zuza e moro na nossa casa colorida com meu marido Michal, meu filho Ludwig e nosso boiadeiro Bernes. Quando estávamos construindo nossa casa, só então descobrimos o quanto é divertido decorar os ambientes, e é por isso que em cada cômodo da nossa casa dá para ver a brincadeira com formas, cores e vários temas. Nem tudo está pronto ainda. Construir e decorar uma casa é realmente um processo longo, que não precisa ser levado tão a sério, nem precisa se estressar para que tudo fique pronto agora, já, imediatamente. Espero que nossos ambientes coloridos inspirem pelo menos alguns de vocês a se arriscarem e brincarem com formas e cores. Começamos, como sempre, pela entrada e aqui à direita estão aquelas portas largas que levam à sala da caldeira. Do outro lado, temos um lugar para deixar as chaves. Vejam que elas estão em uma prateleira para porta-retratos, mas ela é larga o suficiente para servir também para guardar outros objetos, como aromatizadores de ambiente. Desse lado, há 2 cabides, um em forma de galho para bolsas e uma calçadeira e o outro para roupas. Também tem um banco e prateleiras para sapatos. Enquanto isso, do outro lado, na parede, temos pequenos espelhos decorativos que também podem servir como cabides. Eles ficam longe da parede, permitindo pendurar um cabide atrás deles com conforto. Quando chegamos com um terno da lavanderia, não precisamos pensar no que fazer com ele. Podemos simplesmente pendurá-lo aqui de forma prática. Claro que esse não é o uso principal, mas é legal quando as coisas em casa podem ter várias funções. A entrada fica no meio da parede externa, o que na verdade divide a casa em 2 metades. Atrás de mim, há um corredor com portas para os diferentes cômodos, que serve apenas como passagem. Não há móveis aqui, mas mesmo assim não está vazio. A atmosfera deste lugar é criada pelas portas coloridas. Vejam como elas causam uma ótima impressão. E aqui temos os banheiros, depois um quarto de hóspedes, que está mudando de função agora e será um quarto infantil. Aqui fica o banheiro, depois o quarto das crianças e, no final, a lavanderia. Na segunda metade da casa, a maior parte é ocupada por um espaço integrado de sala e cozinha. Na sala de estar, tem um sofá cinza. É aquele tipo de sofá com chaise ou sofá de canto. Tem vários nomes. E junto com ele, tem um puff que está colocado aqui. E juntos formam um grande conjunto de móveis para relaxar. No futuro, provavelmente o sofá ficará mais perto daqui, para que atrás dele, encostado na parede, possa ser colocado outro móvel, como uma cristaleira. Porém, neste momento isso não funcionaria, porque aqui no meio geralmente fica estendido o tapete de brincar para a criança. Como em breve vai chegar outro bebê na casa, com certeza essa situação vai durar mais um tempo. Na parede atrás do sofá está pendurada uma grande colagem feita por Monica Delic. Esse formato funciona muito bem nos ambientes. Mesmo em uma parede grande, ele fica muito bonito. No caso de quadros pequenos, geralmente as proporções ficam um pouco desajustadas. E não é surpreendente que a autora desta obra tenha escolhido algo tão bem combinado com o ambiente. Não é surpreendente, o ambiente. Esta poltrona é um clássico da IKEA. Tem mais de 20 anos e é o modelo Luna, que foi recentemente relançado nas lojas, só que agora com outro nome. Costumo mostrar nos vídeos as molduras que escondem o trilho das cortinas. E desta vez, eu gostaria de mostrar para vocês que esse tipo de moldura nem sempre é indispensável. Porque aqui nós temos os prendedores presos no tecido na altura certa, de modo que a cortina chega até o teto e cobre o trilho. E também fica muito bonito e elegante. Inicialmente, a cozinha seria em um tom azul escuro apagado, um pouco como está atrás de mim no palco.
No entanto, depois de visitar o marceneiro e ver as amostras pessoalmente, decidimos que seria um tom de azul muito mais intenso. E foi assim que começou toda a aventura com as cores na casa. Não há despensa na casa. Um armário na cozinha foi destinado para ser a despensa. E fica aqui, vejam, é um armário alto inteiro, profunda. Então também é realmente espaçosa. Temos muitas gavetas aqui. E ainda embaixo, vou mostrar uma curiosidade para vocês. Na gaveta, há potes loft que eu já mostrei para vocês no apartamento do pintor. Só que lá, eles tinham a moldura branca. Aqui são pretos e funcionam igualmente bem. Também estão na gaveta. O legal é que, olhando de cima, a gente vê imediatamente o que tem dentro. Depois temos a geladeira, gavetas, em cima armários com prateleiras para copos e canecas, e aqui embaixo tem um armário de canto, um dos dois. A outra fica aqui, e as duas são em formato de rim, só que nesta aqui ficam as panelas e frigideiras, enquanto naquela, lá ficam os refratários e tigelas. Ao escolher a pia, a torneira e ao planejar um lugar para ela, devemos levar em conta que a torneira é móvel. E ao abrir a água, esse elemento muda de posição e ocupa um pouco mais de espaço. Por isso, neste local, perto do peitoril da janela, houve uma colisão ao abrir a água. Foi preciso modelar um pouco o peitoril da janela, que felizmente, assim como a bancada, é de madeira, então não houve problema com isso. Graças a isso, agora não há mais colisão. Debaixo da pia tem uma gaveta para lixeiras. Ao lado da pia fica a de lava-louças, e entre elas ainda coube uma gaveta estreita, tipo cargo de 15 centímetros, que inicialmente não estava no projeto, porque as medidas originais previam uma cozinha um pouco menor, e só depois da construção percebemos que os armários poderiam ser um pouquinho maiores. Gavetas tipo cargo, só que bem mais largas, também estão dos dois lados do forno. Já acima do forno fica o cooktop, que é bem mais largo do que o padrão de 60 centímetros. Também há 4 zonas de aquecimento nela, mas elas podem ser bem maiores e, usando panelas e frigideiras grandes, podemos simplesmente ter mais liberdade para cozinhar. Por isso, se vocês tiverem espaço para isso, vale a pena considerar esse tamanho fora do padrão. Em cozinhas de apartamento, onde o espaço é limitado, isso pode não ser possível, mas ao construir uma casa, vale a pena considerar essa solução. E aqui no final, temos ainda gavetas bem largas, a de cima para talheres e as de baixo para louças. Provavelmente, no futuro, perto do exaustor, também vão aparecer prateleiras abertas para livros de receitas. Mas por enquanto não falta espaço no balcão para cozinhar, é legal deixar as coisas à mostra, porque isso dá um ar mais acolhedor e caseiro para a cozinha. Queremos aproveitar ao máximo cada espaço na nossa cozinha, então quando surgiu a ideia de fazer um armário desse lado, decidimos usá-lo como um barzinho. Mas a realidade acabou sendo um pouco diferente e nosso filho acabou ocupando esse armário sozinho e atualmente ele serve como um depósito para massinha, argila e outros materiais de arte. No quarto, imediatamente chamam a atenção as formas geométricas pintadas na parede e a cortiça, que não se parece com aquele que conhecemos dos murais de avisos da escola. Porque não é liso, tem um padrão delicado que me faz lembrar do folheado de madeira com desenho de raiz. A cama antes era branca e tinha uma cabeceira simples, mas foi pintada de preto e painéis estofados foram colados na cabeceira. Nesta parede, apareceu uma grande estrutura com prateleiras abertas e armários para roupas. E vejam como estão organizados por dentro. Aqui temos tanto prateleiras, cabideiros, quanto gavetas. E reparem que as gavetas têm 2 larguras diferentes. Para acessar as mais largas, precisamos abrir 2 portas, enquanto para abrir esta gaveta, basta abrir uma porta, então é muito mais rápido e, às vezes, mais prático. Então, vale a pena levar isso em consideração ao planejar sua marcenaria, especialmente onde há um pouco menos de espaço. No quarto do filho,
a um lambril cinza enriquecido com triângulos coloridos. Se vocês quiserem fazer uma decoração parecida em casa, não precisam comprar latas grandes de tinta, porque vão usar só um pouco e o que vão fazer com o resto? Seria uma pena desperdiçar. Por isso, é melhor usar amostras de tinta. Diversas marcas oferecem diferentes tipos de amostras, às vezes em embalagens de plástico, às vezes em latinhas pequenas. E elas são ótimas justamente para esses experimentos coloridos, para pintar formas e padrões. Com certeza, essas embalagens menores são suficientes. É mais ecológico e mais econômico. Só vantagens. Ao decorar nossa casa, nós basicamente usamos móveis que já estão conosco há muito tempo. E assim, por exemplo, ao decorar o quarto do Ludwig, usamos uma cômoda que veio do meu quarto de adolescente. E nela só trocamos os puxadores, que combinam mais com o quarto de uma criança de 3 anos. Esses móveis também vieram do apartamento anterior e ganharam aqui uma segunda vida. Eles funcionam muito bem no quarto de uma criança pequena, porque os brinquedos expostos ficam facilmente acessíveis e a bancada está numa altura perfeita para brincar em pé. No banheiro, há 3 tipos de azulejos. No chão, azulejos que imitam madeira, com uma cor que lembra o piso dos outros cômodos. Aqui acima da banheira, na parede, há grandes retângulos brancos. E no box do chuveiro e na parede acima da pia, pequenos retângulos verdes dispostos em espinha de peixe. Para evitar que a mangueira do chuveiro fique pendurada perto da banheira, esconda-a como mostrado aqui. No fórum de decoração, encontrei essa solução e muitas pessoas elogiaram bastante. Aqui está tudo bem e o banheiro já tem 2 anos. Por outro lado, também vi comentários de que para algumas pessoas a água escorria por aqui e se acumulava debaixo da banheira, o que não teve um final feliz. Mas eu não sei do que isso depende, que na maioria das vezes dá certo, mas às vezes não. Se vocês têm experiência com esse tipo de solução, me avisem, porque eu realmente gostaria de resolver esse mistério. Embora no lavabo também haja detalhes amarelos, como as portas ou acessórios, aqui predomina uma paleta de cores completamente diferente da do banheiro. Em vez de azulejos verdes, temos azulejos azuis e, além disso, o armário também é dessa cor. O jardim ainda está no início do seu desenvolvimento, mas as hortas para legumes já apareceram por aqui. A temporada já está acabando, mas ainda podemos aproveitar a vista dos lindos tomates. No final do terreno fica a estação de tratamento de esgoto doméstico, e é justamente por isso que esses 2 postes estão aqui. Ao redor deles, você pode plantar várias plantas, não necessariamente árvores, mas arbustos, gramíneas, aquelas com sistema radicular fraco, com certeza. E assim, esses postes nem vão aparecer. E o que é importante, a estação de tratamento de esgoto doméstico é limpa uma vez por ano, o que custa cerca de 100 a 200 lotes. E só isso. Bem mais prático que esvaziar a fossa séptica. A construção desta casa começou em 2020 e durou 1 ano. Em 2021, a casa já estava habitada. Os custos de construção e acabamento até agora não ultrapassaram 400 mil zlotys. A própria construção, na fase de obra, com a casa já fechada, custou cerca de 150 mil zlotys, então, como vocês podem ver, o acabamento interno acabou custando ainda mais. Para quem busca inspiração em decoração, recomendo o nosso álbum Polski Wnętrze, repleto de ideias de diversos apartamentos e casas. Me despeço de vocês, aguardando seus likes e comentários. Convido vocês a se inscreverem no canal, onde vão encontrar muitos vídeos sobre decoração de interiores, mais de 200 conteúdos, sendo mais de 100 home tours. Então fiquem com a gente por mais tempo. Até logo, tchau!